A história da filosofia por trás do filme Coringa, de 2019, dirigido por Todd Phillips e estrelado por Joaquin Phoenix, é uma exploração complexa de temas como a alienação, a loucura, a desigualdade social e a moralidade. O filme não apenas conta a história da transformação de Arthur Fleck em Coringa, mas também serve como uma meditação filosófica sobre a condição humana e as estruturas sociais que podem levar alguém à beira da insanidade. O longa-metragem, que retrata uma versão alternativa à origem do supervilão das histórias em quadrinhos do Batman, estrelado pelo ator Joaquin Phoenix, deixou muitos espectadores surpresos. Esse Coringa é totalmente original, pois ele é um verdadeiro perdedor, alguém psicologicamente problemático que não teve boas oportunidades em vida e que foi, a vida toda, socialmente rejeitado ou tomado como um estranho à convivência comum, de modo que sua única função social era ser um palhaço. A trama do filme se desenrola na caótica Gotham City dos anos 1980, um reflexo sombrio de muitas metrópoles contemporâneas, onde a desigualdade social está em níveis alarmantes e os serviços públicos, como saúde mental, estão em colapso. Arthur Fleck é um homem que sofre de vários problemas mentais, entre eles um distúrbio que o faz rir involuntariamente em momentos inapropriados, o que o torna alvo de zombarias e violência. Ele vive com sua mãe, uma mulher mentalmente instável que ainda demonstra laços afetivos com o futuro vilão, reforçando a desconexão entre sua realidade interna e externa. Arthur trabalha como palhaço para uma agência de aluguel de palhaços, onde é constantemente humilhado por seus colegas de trabalho. Seu sonho é se tornar um comediante de stand-up, mas ele enfrenta repetidas rejeições e fracassos. A humilhação constante, a pobreza e a falta de apoio social levam Arthur a uma espiral de desespero. Ele busca ajuda em serviços de saúde mental, mas devido a cortes no orçamento, sua terapia e medicação são interrompidas, deixando-o à mercê de sua deterioração mental. O filme também explora a alienação profunda que Arthur sente em relação à sociedade. Ele é um indivíduo que não se encaixa, que é visto como um estranho por aqueles ao seu redor. A sociedade de Gotham City é representada como uma entidade cruel e indiferente, onde os ricos desprezam os pobres e os vulneráveis são negligenciados. Arthur é frequentemente invisível para os outros e, quando é notado, é tratado com desprezo ou violência. Sem dúvidas, essa é uma obra cinematográfica complexa e que podemos fazer rápidas comparações com outros 3 filmes: Taxi Driver, Clube da Luta e Rede de Intrigas. Em Taxi Driver, lançado em 1976, temos o ponto em comum em que ambos filmes apresentam protagonistas profundamente alienados e isolados da sociedade. Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, e Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, são indivíduos que se sentem desconectados e desiludidos com o mundo ao seu redor. Ambos os filmes se passam em ambientes urbanos decadentes, onde a violência e a corrupção são atordoantes. Gotham City em Coringa e Nova York em Taxi Driver são retratadas como lugares sombrios e opressivos. Tanto Travis quanto Arthur passam por uma descida gradual à loucura, culminando em atos violentos. A violência é apresentada como uma consequência de seu isolamento e desesperança. Taxi Driver deixa a interpretação do público sobre a redenção ou condenação de Travis, enquanto Coringa oferece uma visão mais sombria e trágica da transformação de Arthur em Coringa. Outras comparações podem ser feitas com o filme Clube da Luta, pois ambos os filmes fazem uma crítica ao consumismo e à alienação que ele gera. Clube da Luta explora como a sociedade moderna pode desumanizar os indivíduos, enquanto Coringa aborda a marginalização dos mais vulneráveis.
Os protagonistas de ambos os filmes, o narrador interpretado por Edward Norton em Clube da Luta e nosso protagonista desse vídeo, sofrem desintegrações mentais que os levam a criar novas identidades violentas, respectivamente Tyler Durden e Coringa. Ambos os filmes apresentam uma rebelião contra a sociedade. Em Clube da Luta, isso se manifesta através do projeto Mayhem, enquanto em Coringa, Arthur se torna um símbolo involuntário de revolta contra a elite. No filme Rede de Intrigas, também lançado em 1976, vemos semelhanças quando os dois filmes são, de uma forma ou de outra, críticas ferozes à sociedade moderna. Rede de Intrigas critica a mídia e sua influência corruptora, enquanto Coringa critica a desigualdade social e a falta de compaixão na sociedade. Howard Bill, interpretado por Peter Finch, e Arthur Fleck são personagens que, devido ao seu desespero e sofrimento, acabam se tornando porta-vozes involuntários de uma sociedade descontente. Rede de Intrigas se foca na indústria da televisão e no sensacionalismo da mídia, enquanto Coringa se foca na experiência individual de um homem marginalizado pela sociedade. Coringa é um filme que ressoa com várias obras anteriores que exploram a alienação, a loucura e a crítica social. Comparando-o com Taxi Driver, Clube da Luta e Rede de Intrigas, podemos ver como ele se insere em uma tradição cinematográfica que questiona as estruturas sociais e a condição humana. A transformação de Arthur em Coringa é gradual, mas inevitável. Após ser agredido por um grupo de adolescentes, ele recebe uma arma de um colega de trabalho para se defender. Essa arma simboliza sua crescente desconexão com a moralidade e a sociedade. Em um incidente no metrô, Arthur mata 3 jovens executivos que o atacam, um ato de violência que marca o início de sua transformação. Esse evento é interpretado por muitos em Gotham como um ato de rebelião contra a elite opressora, e Arthur, sem querer, se torna um símbolo de resistência. A loucura de Arthur é exacerbada pela descoberta de verdades dolorosas sobre sua mãe e seu passado. Ele descobre que foi adotado e abusado quando criança e que sua mãe, que sempre idealizou Thomas Wayne como um salvador, era, na verdade, delirante. Esse choque de realidade destrói o pouco que restava de sua sanidade e identidade. A revelação de que sua vida é construída sobre mentiras e abusos reforça seu sentimento de que ele não tem lugar no mundo. O filme também aborda a questão da moralidade. Arthur Fleck, em sua transformação para o Coringa, desafia as normas morais da sociedade. Ele é tanto uma vítima quanto um agente de caos. E o filme não oferece respostas fáceis sobre se ele deve ser visto como um herói trágico ou um vilão monstruoso. Sua jornada levanta questões sobre responsabilidade, culpa e a natureza do mal. A moralidade em Coringa é ambígua e complexa, refletindo a complexidade da experiência humana. Além disso, a Coringa serve como uma crítica contundente às estruturas sociais que perpetuam-se a desigualdade e a injustiça. A falta de acesso a cuidados de saúde mental, a brutalidade policial e a indiferença dos ricos para com os pobres são todos temas que ressoam ao longo do filme. A transformação de Arthur em Coringa é, em muitos aspectos, uma consequência dessas falhas sistêmicas. O filme sugere que, em uma sociedade que não cuida de seus mais vulneráveis, o caos e a violência são inevitáveis. A performance de Joaquin Phoenix como Arthur Fleck é central para o impacto filosófico do filme. Phoenix mergulha profundamente na psique do personagem, retratando sua dor, confusão e eventual descida à loucura com uma intensidade que é, ao mesmo tempo, perturbadora e comovente. Sua atuação humaniza Arthur, permitindo-nos ao público ver o homem por trás do monstro e compreender as circunstâncias que o levaram a se tornar o Coringa. No entanto, Coringa não é apenas um estudo de personagem, é também um espelho da sociedade refletindo suas falhas e injustiças.
Ao contar a história de Arthur Fleck, o filme nos obriga a confrontar questões desconfortáveis sobre como tratamos aqueles que são diferentes ou que sofrem. O filme explora a linha tênue entre sanidade e loucura, um tema comum na filosofia existencialista. Filósofos como Friedrich Nietzsche e Jean-Paul Sartre discutiram como a luta para encontrar sentido em um mundo caótico pode levar à crise existencial e, em casos extremos, à loucura. A transformação de Arthur é um estudo de como a identidade pode ser moldada e destruída pelas circunstâncias e pelo ambiente social. Aqui o filme ecoa as ideias de filósofos como Thomas Hobbes, que falou sobre o estado de natureza e a luta de todos contra todos, e Rousseau, que discutiu como a desigualdade pode levar à revolta social. O Coringa, como um produto das injustiças sociais, personifica a revolta contra a ordem estabelecida, ainda que de uma maneira caótica e violenta. A loucura de Arthur Fleck é um aspecto crucial de sua transformação em Coringa. Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes do século XIX, explorou a loucura em várias de suas obras, incluindo Assim Falou Zaratustra. Nietzsche via a loucura como uma forma de libertação das normas sociais opressoras e uma expressão da vontade de poder. Em Coringa, Arthur, ao abraçar sua loucura, desafia as normas sociais e se torna uma figura de poder e medo. Sua transformação pode ser vista como uma personificação da filosofia de Nietzsche sobre a criação de novos valores em um mundo que perdeu o sentido tradicional. Um ponto interessante é que antes de fazer esse filme, Joaquin Phoenix revelou que interpretar o Coringa seria uma experiência interessante para ele, além de frisar que não escolhe seus filmes pelo gênero e está aberto a qualquer projeto. Veja o que ele disse: "Eu vejo sem filmes de super-heróis como qualquer outro filme. Eu jamais diria, eu não faço filmes de velho oeste. Eu não me importo com o gênero, eu me importo com o personagem e o diretor. Se você tem a habilidade de transcender um gênero, então é isso que você quer fazer. Então eu não negaria participar apenas pelo seu gênero. Há coisas que eu já considerei por ter potencial, e algo assim, na verdade, é interessante para mim. Eu não decido sobre participar ou não com base no orçamento ou coisas assim. É realmente sobre o cineasta e o personagem." Depois de fazer o filme, o ator disse algumas coisas interessantes também em outra entrevista. Joaquin Phoenix também falou sobre o que o atraiu ao papel, que não tem uma fama muito boa. Um dos intérpretes mais icônicos do vilão, Heath Ledger, morreu pouco depois de finalizar seu trabalho em Batman. O Cavaleiro das Trevas, filme de 2008, vítima de uma overdose acidental. Veja o que Joaquin Phoenix disse: "A sua luta era para encontrar a felicidade, sentir-se conectado, sentir calor e amor, e essa é a parte do personagem na qual eu estava interessado. Ele foi tantas coisas diferentes para mim. Quem ele era nas primeiras semanas de filmagem foi completamente diferente do que ele era no final. Ele estava em constante evolução. Eu nunca tive uma experiência como essa. Quanto mais imprevisíveis e frouxos nos deixamos, mais emocionante fica. Eu não acho que o objetivo desse Coringa seja assistir ao mundo queimar. Esse Coringa tem um objetivo totalmente diferente em mente. No começo do filme, ele está procurando por identidade. Eu acho que ele se tornou um símbolo por engano. Seu objetivo era genuinamente fazer as pessoas rirem. Ele tomou algumas decisões ruins ao longo do caminho, mas esse não era seu objetivo." Sobre o filme e o ator, o diretor Todd Phillips também disse: "Ele queria que a risada fosse algo quase doloroso. Eu acho que para o Coringa é uma parte dele que quer surgir. Eu acho que todos temos uma ideia do que é uma risada do Coringa, e parecia uma maneira nova de encará-la. Foi realmente desconfortável. Demorei muito tempo." Embora o filme tenha sido aclamado por sua profundidade e a atuação brilhante de Joaquin Phoenix, ele também levantou sérias preocupações sobre seu potencial impacto negativo. A ideia de que Coringa é perigoso vem do medo de que ele possa inspirar ou justificar comportamentos violentos, perpetuar estereótipos prejudiciais sobre a doença mental e influenciar negativamente jovens e pessoas vulneráveis.
Essas preocupações são válidas e destacam a responsabilidade que os cineastas e a indústria do entretenimento têm ao abordar temas tão delicados. Coringa nos obriga a refletir sobre as falhas de nossa sociedade e a considerar o papel que todos desempenhamos na criação e manutenção de ambientes que podem levar pessoas ao desespero e à violência. É um filme que desafia, provoca e, para muitos, representa um espelho sombrio das realidades que preferimos ignorar. Ao questionar quem são os verdadeiros monstros, Coringa nos obriga a refletir sobre a natureza da humanidade, a moralidade e a justiça. Ele nos lembra que, enquanto não enfrentarmos as falhas de nossa sociedade, continuaremos a criar mais Arthur Flecks, mais Coringas, e nesse processo, todos nós nos tornamos um pouco monstros também.